O ex-Vasco foi de herói a vilão em menos de 10 minutos. E Di Maria acusou o próprio país em rede nacional. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu entre Benfica e Boca, por que o Fluminense desmontou o Dortmund com frieza europeia, e qual é o bastidor explosivo envolvendo Di Maria, futebol argentino e até uma vingança silenciosa de um ex-Vasco. Se você tivesse que jogar uma final decisiva com clima hostil, provocação em campo e torcida inflamada, você manteria a cabeça fria ou deixaria a emoção explodir? Comente agora. Qual jogador você acha que aguentaria mais pressão, Di Maria ou Cano? Benfica enfrenta a catimba do Boca. Você já viu um time jogar mais com a boca do que com a bola? O Boca Juniors trouxe ao campo a velha arte da provocação. Desde o apito inicial, a equipe argentina recorreu à catimba. Faltas táticas, atrasos em cobranças, simulações e empurrões fora do lance. A estratégia não era esconder, era escancarar a tensão. O Benfica, porém, não mordeu a isca. Com postura fria e domínio de posse, o time português desarmou o Boca não com força, mas com foco. Di Maria, João Mário e Otamendi optaram por manter o controle, mesmo sob insultos e entradas duras. Autocontrole vence a gritaria. E a gritaria some quando não funciona. Di Maria explode e revela frustração. Sabemos como é o futebol argentino. E com isso, Di Maria abriu a ferida. Após o empate contra o Boca, o camisa 11 do Benfica não se conteve. Em entrevista ainda no calor do jogo, criticou diretamente o estilo do adversário e, indiretamente, a cultura do futebol argentino. Para ele, a catimba não é tática, é atraso. A fala dividiu opiniões. Parte da imprensa argentina se revoltou. Outra parte apenas abaixou a cabeça. Di Maria, campeão do mundo com a Argentina, não é qualquer um. Mas agora, parece se afastar do jeito de jogar que moldou sua origem. Nem todo craque se orgulha do que o formou. O vilão inesperado, ex-Vasco Carlos Palácio. Herói no Vasco. Vilão no Boca. O futebol tem memória curta. Carlos, que teve bons momentos no futebol brasileiro, foi um dos protagonistas negativos do empate. Primeiro, perdeu o duelo no corpo com Di Maria no lance do gol do Benfica. Depois, tentou cortar uma bola cruzada e entregou o empate. A torcida chinesa foi cruel. Em poucas horas, as redes sociais explodiram em críticas. Não é jogador pro Boca, devolvam pro Vasco, errou 2 vezes no mesmo jogo. O que era pressão virou quase linchamento moral. Quando o jogo é grande, o erro ecoa por semanas. Ou por uma carreira inteira. Felipe Melo, provocação consciente. Cadê o futebol europeu agora? A frase cortou como faca. Felipe Melo não se contenta em vencer. Ele marca o território. Após o triunfo sobre o Dortmund, o volante veterano foi direto, ironizou a fama da escola alemã e provocou com inteligência. Foi provocação com cálculo, sem cartão, sem tumulto, só impacto. Essa é a arte que poucos dominam, desestabilizar o adversário sem perder o controle emocional. Felipe, com décadas de experiência, sabe o limite exato entre o psicológico e o irresponsável. E nessa fase de grupo, jogou nos 2 campos, no gramado e na mente. Quem controla fala, controla o jogo. Benfica x Fluminense. Possível encontro explosivo. Tática europeia contra ritmo sul-americano. Quem quebra primeiro? Se ambos confirmarem presença na final, Benfica e Fluminense prometem um dos duelos mais fascinantes do futebol recente. De um lado, a precisão fria de Di Maria. Do outro, a intensidade emocional de Cano, Arias e Martinelli. Mas o que realmente tornaria essa partida única é o embate de mentalidades. O Benfica busca controle total dos espaços. O Fluminense, caos organizado. Um joga como quem resolve xadrez. O outro, como quem dança com faca na mão. Final não se ganha no talento. Se ganha na mente. O debate. Futebol arte vs futebol resultado. Quem joga bonito, precisa mesmo vencer. O confronto entre Benfica e Boca reacendeu um debate antigo. O que vale mais, dominar o jogo com beleza ou com eficiência? Di Maria simboliza o futebol técnico, de passes limpos e inteligência posicional. O Boca tentou o caminho do impacto físico, da imposição pela força. Enquanto isso, o Fluminense mostrou uma terceira via, futebol arte que entrega resultado. Dribles, triangulações, mas com disciplina e solidez defensiva. Uma aula tática sem abrir mão do estilo. Encantar é bom. Vencer encantando é raro. Mas possível. Bastidores quentes. Clima tenso no vestiário do Boca.
O apito final foi só o começo. Logo após o empate, os corredores internos da Bombonera viraram um campo de batalha emocional. Segundo relatos da imprensa argentina, vozes se exaltaram, líderes cobraram postura, e Nicolás Capasso foi confrontado diretamente. O técnico tentou blindar o jogador, mas a pressão externa já havia rompido os muros. Capasso deixou o vestiário em silêncio absoluto, com semblante abatido, e uma nuvem pesada pairando sobre seu futuro no clube. Quando o vestiário quebra, o time já perdeu, mesmo que empate. Se você está curtindo essa análise que vai além do placar, já deixa seu like, se inscreve e comenta. Você acha que Di Maria está certo em criticar o estilo do futebol argentino? Eu quero saber sua opinião. Di Maria e a frustração que veio de longe. Essa crítica não nasceu hoje. Só explodiu agora. Nos bastidores da seleção e em entrevistas passadas, Di Maria já dava sinais de incômodo com a cultura de futebol de garra acima de tudo. Para ele, o talento técnico muitas vezes é sufocado por um estilo que privilegia força, catimba e dureza. Neste empate contra o Boca, a frustração transbordou. Não foi só pelo jogo. Foi por anos de tentativa de mostrar que o futebol argentino pode ir além da provocação e da resistência. Para muitos, soou como uma despedida emocional de suas raízes. Quando o craque se cansa, ele fala. E às vezes, não volta mais. A maturidade invisível do Fluminense. Disciplina não aparece no placar, mas define quem chega à final. Enquanto o Dortmund desperdiçava passes em pressa, o Fluminense mostrava algo raro: controle emocional e posicionamento impecável. Hercules, João Arias, Martinelli, todos com funções claras, transições coordenadas e um senso de coletividade que anulou as armas alemãs. Isso não se ensina em um treino. É fruto de um processo longo, quase invisível, onde maturidade supera a euforia. O Flu não venceu apenas no talento, mas no comportamento, como um time que não se desmancha sob pressão. Organização vence improviso. Silêncio vence grito. Quando o favoritismo se torna armadilha. O Dortmund chegou como gigante. Saiu como refém do próprio peso. A imprensa europeia previa domínio. Mas o favoritismo virou inércia. O Fluminense leu o jogo com inteligência. Recuou no momento certo, subiu as linhas quando sentiu o adversário inseguro e não teve medo de propor mesmo com placar a favor. O Borussia, por outro lado, demonstrou soberba. Esperava um adversário passivo. Encontrou um grupo faminto, taticamente preparado e emocionalmente maduro. O resultado? Surpresa para quem vê de fora, mas não para quem entende o jogo. O peso do escudo não marca gol. As duas faces de Nicolás Otamendi. Um general com limites. Uma muralha que, às vezes, racha. Otamendi foi essencial no controle defensivo do Benfica, impondo respeito com posicionamento e força. Mas também cometeu erros técnicos e quase entregou um gol em recuo mal feito. Sua liderança é inegável, mas o físico já não acompanha o comando com a mesma potência. A torcida ainda confia nele. Mas os adversários já perceberam, a muralha tem trincas. O Boca não soube explorar. O próximo adversário pode não perdoar. Respeito impõe, mas velocidade expõe. O fator psicológico na reta final. Futebol em junho. Mas a cabeça já pesa como se fosse dezembro. Com o Mundial de Clubes reformulado, o calendário é brutal. Times sul-americanos e europeus chegam com o físico no limite e o emocional estressado. É nesse cenário que as decisões mentais se tornam diferenciais. Quem erra menos, vence. Quem perde o controle, cai. Benfica e Fluminense não são apenas bons taticamente, são resilientes. Sabem respirar sob vaia, correr sob cansaço e pensar sob pressão. E isso vale mais do que qualquer plano de jogo no papel. Afinal, não vai premiar quem chuta mais. Vai premiar quem pensa melhor. Benfica, Fluminense, Boca, Dortmund, cada um trouxe algo único. Mas só os que aliam mente, preparo e propósito avançam de verdade. Deixa o like e inscreva-se, ajuda bastante o canal.